essa terceira aula, ainda dentro da CME, nós pudemos aprender na nossa primeira aula, a primeira, nós temos um setor de recepção de material sujos e materiais que apenas precisam ser preparados. Aprendemos ainda, dentro dessa primeira aula de CME, a importância do processo de limpeza. Nós aprendemos também necessidade de ter uma água com alto padrão de qualidade. Ainda visualizamos que quanto mais tempo os produtos permanecem sujos, principalmente aqueles que entram em contato com matéria orgânica, quer seja sangue ou secreções, quanto maior tempo exposto à matéria orgânica, maior a facilidade de desenvolvimento de biofilmes. Logo, a geração de biofilmes ele é tempo dependente, ou seja, quanto maior for o tempo de exposição à matéria orgânica, mais facilmente as bactérias vão se organizar para a geração do biofilme. Falamos do processo de limpeza automatizado e manual, e quando nós chegamos na nossa segunda aula, nós comentamos sobre a importância do processo de limpeza, juntamente com o processo de desinfecção. Pontuamos vários tipos de agentes com capacidade de desinfecção. Aprendemos que existem 3 tipos de desinfecção, onde nós temos níveis de desinfecção baixos, intermediários e altos, e a importância do processo de desinfecção, visto que muitos dos dispositivos que serão utilizados no processo de assistência, eles entram diretamente em tecidos sendo classificado como artigo semicrítico, onde estarão entrando em tecidos como, por exemplo, mucosas. Então, hoje, nós vamos analisar a preparação, o preparo desses diversos materiais que são utilizados na assistência. Hoje nós vamos estar falando do preparo dentro da CME. Se vocês olharem esse monte de imagens, esse monte de pacotes que estão aqui, ó, eles já estão preparados. Mas preparado para quê? Para adentrar a autoclave. Porque esses materiais aqui todos precisam ser esterilizados. Em algum momento eles terão contato com sítios cirúrgicos estéreis e eles precisam estar da mesma forma, passíveis da isenção de micro-organismos. Então, hoje nós falaremos sobre a preparação. Entendam que a limpeza e a desinfecção já foram feitas nesses dispositivos que nós estamos vendo nessas prateleiras. Agora nós estamos preparando para tão somente depois esterilizar. Isso aqui é uma máquina autoclave que ela vai esterilizar através de vapor de pressão saturado. Ou seja, você tem uma grande panela de pressão que faz a temperatura chegar até 134 graus, onde nós temos a seguinte informação. Micro-organismos, mesmo esporulados, quando eles chegam a 106 graus de exposição, você degrada ele, você mata esses micro-organismos. Claro que se eles estiverem de forma isolada, como, por exemplo, se eles tiverem formado a sua camada protecional, que é o biofilme, pode não gerar a morte desses micro-organismos. Mas na nossa aula de hoje nós falaremos sobre isso aqui. Preparação. Se vocês observarem, nós temos aqui várias fitas brancas. Vocês não vão conseguir visualizar nesse pacote essa fita
Eu vou mostrar para vocês que eu fechei aqui, para lá. Essas fitas aqui, ó. Fita zebrada termocrômica. O que é a fita zebrada termocrômica? São essas fitas que vocês estão vendo aqui. Para ficar mais nítido para vocês, essa tinta amarela que nós estamos vendo aqui precisam estar em algum local desse monte de pacote que vocês estão vendo aqui. Isso é a preparação. Essas fitas brancas aqui, elas não são zebradas, elas só estão lacrando o meu sistema de embalagem. Mas eu preciso colar um pedaço daquela fita zebrada em cima desses pacotes. Porque quando essa fita zebrada adentra a autoclave, por isso que ela se chama termocrômica, termo vem de calor. O crômico nem sei de onde vem, mas o que eu quero falar para vocês? Ela muda de coloração. Então, se essa fita que está em cima daquele pacote adentrar a autoclave, em 3 minutos ela deixa de ser amarela, passa a ser marrom. Ou seja, o calor fez com que ela mudasse a coloração. Isso está sugerindo o que para mim? Que ela entrou na autoclave. Ela passou pelo processo de esterilização. Então, quando nós estamos preparando, nós vamos visualizar mais à frente nas nossas aulas que as embalagens elas precisam ter um identificador químico, sinalizando que passou pelo processo de esterilização. Então, quando nós falamos do preparo do produto, esta palavra ela precisa estar cravada na nossa mente. Inspeção. Por que inspecionar? Porque o preparo, ele, praticamente, nós estamos preparando os materiais para dar uma assistência no paciente. E nós estamos falando hoje de um preparo do produto para esterilizar. Então, todos esses produtos são críticos. Então, o que é o preparo? São medidas aplicadas em todos os produtos críticos. Produtos críticos são aqueles produtos hospitalares que entram em contato com sistemas estéreis. No caso, qualquer tecido cirúrgico, né? Então, são medidas aplicadas em produtos críticos cuja condição de esterilidade necessita ser garantida, tanto para o transporte, armazenamento, quanto utilização. Então, nós vamos observar que a inspeção ela não é feita somente neste momento. A inspeção ela começa lá na limpeza, e nós vamos inspecionar para ver se não tem nenhum pérfuro cortante para acidentar alguém. Depois nós vamos inspecionar o processo de desinfecção, para ver se ele está sendo feito com qualidade. Agora nós estamos inspecionando para ver se o processo de limpeza e desinfecção foram adequadamente executados. Mas a inspeção ela não termina por aí. Quando eu estou lá na cirurgia do paciente, abrindo esses pacotes, eu preciso continuar o processo de inspeção. Quer ver um exemplo? Pode ser que eu abra uma caixa e, ao abrir, eu tenho um monte de vapor condensado na tampa da caixa. Ou seja, o meu material não respeitou um tempo de secagem adequado dentro da autoclave. Ou seja, depois que acaba o meu ciclo de esterilização, o meu material precisa ficar meia hora aqui dentro, sobre o calor e a porta semi-aberta, para sair o calor e o material secar adequadamente. Ou seja, o vapor saturado, sob pressão e úmido que essa autoclave gera para esterilizar os produtos, ela simplesmente vai molhar todos os meus materiais, ela vai encharcar meus materiais. Então, se eu não respeitar o tempo de secagem da autoclave, na hora da cirurgia,
durante o processo de inspeção para a utilização do material estéreo, ele pode estar condensado. E o que acontece se ele estiver condensado? Nós sabemos que a proliferação bacteriana, ela se dá de forma acentuada em meio líquido. Então, quando eu abro uma caixa lá na cirurgia, ela está condensada, ela não poderá ser utilizada. Mas, voltando aqui antes da cirurgia, nós ainda estamos no momento de preparo dos produtos. O que eu devo inspecionar no momento de preparo? Eu fiz esse gancho aqui para falar de inspeção para te sinalizar que nós nunca podemos deixar de ter este olhar em qualquer das etapas que você estiver inserido. A palavra inspeção, ela é obrigatoriedade. Você precisa inspecionar tudo. Quer ver uma outra situação de inspeção? Os 13 acertos, se eu não me engano, porque na minha época era 5 certos, né? Os 5 certos para medicação segura. Hoje já deve estar nos 13 certos para medicação segura. É inspeção o tempo todo. Data de validade, se a medicação é correta, se a via é adequada. Então, enfermagem, ela trabalha muito com esse conceito de inspecionar para gerar qualidade de assistência. Presença de matéria orgânica. Entendam que quando eu falo do processo de inspeção e do processo de preparo, eu vou preparar uma caixa cirúrgica. Uma caixa cirúrgica deve ter, basicamente, as que eu trabalho, 33 a 38 pinças. E aí, o que acontece? Quando nós vamos colocar essas pinças dentro da caixa, nós precisamos organizar essa caixa adequadamente. Se você observar, essa caixa aqui, ela tem 2, 4, 6 pinças. 6 pinças. Então, organizar uma caixa com 6 pinças não é difícil. Mas organizar uma caixa com 200 pinças, pensando numa caixa de cirurgia cardíaca, ela se torna mais dificultosa essa organização. Para organizar a caixa, todas as pinças passarão pelas nossas mãos. E passando por nossas mãos, nós precisamos analisar se o processo de limpeza está adequadamente executado e também nós vamos organizar as condições funcionais das nossas pinças. Um exemplo aqui é durante o processo de inspeção, aqui, ó, várias pinças para dentro dessa caixa. É durante o processo de inspeção que, por exemplo, nós vamos... Achei uma imagem melhorzinha aqui para vocês. Que nós vamos analisar a qualidade dos nossos instrumentais. Existem alguns instrumentais que nós chamamos de tesouras, e isso gera muita irritabilidade nos cirurgiões. Por quê? Porque geralmente elas estão cegas. E aí, como fazer essas tesouras aqui, que eu estou mostrando para vocês? Ó. Tesoura Metzenbaum, são tesouras curvas. Para que servem essas tesouras? Geralmente para cortar tecidos, músculo, pele, aponeurose. Essas são as tesouras, geralmente de pontas rombas. Existem essas tesouras aqui com a ponta muito delicadinha, mais fina do que essa, que são utilizadas em cirurgias cardíacas, cirurgias vasculares. Existem milhares de tipos de tesouras. Existem tesouras que, por exemplo, são utilizadas em cirurgias oftalmológicas. Existem tesouras vasculares. Então,
Esses vários tipos de instrumentos precisam ter as suas qualidades inspecionadas durante o sistema de preparo. E aí, nós utilizamos esse momento não só para ver a qualidade dos nossos instrumentos. Na aula passada, nós até comentamos algo sobre os tecidos, como que os tecidos eram limpos, eles passavam por um processo também de desinfecção. Este aqui, dentro da nossa CME, é o nosso momento para inspecionar tudo. Presença de matéria orgânica, não somente nas nossas pinças. Quando nós analisamos ou inspecionamos quanta matéria orgânica, nós estamos analisando o nosso método de limpeza. A limpeza manual foi executada de forma adequada? Ou a limpeza já é um processo automatizado? As máquinas estão limpando de forma adequada ou estão deixando resíduos de matéria orgânica nos meus insumos? Resíduos inorgânicos. O que seria um resíduo inorgânico? Seria presença de detergentes enzimáticos, seria a presença de pó químico das luvas. Então, eu também analiso durante o processo de inspeção a presença desses resíduos. Qualidade, nós já falamos dos produtos e eu citei aqui a qualidade das nossas tesouras. Eu sou do tempo um pouco mais antigo aí na área da saúde, onde havia alguns cirurgiões que, quando eles pegavam assim as pinças ruins, parecia até filme. Eles tacavam na parede, assim, eu já falei que essa aqui não presta, e jogava longe. Isso mudou muito, graças a Deus, tá? Hoje é agradável trabalhar dentro do centro cirúrgico. E, quando falamos de tecido, inspeção de produtos têxteis. Os tecidos que a gente recebe dentro da nossa CME para embalar os nossos materiais, vem da onde? Aí depende, né? Geralmente vem da lavanderia, o que é de algodão, mas nós também podemos embalar com um sistema de barreira diferente, que são as mantas, são o grau cirúrgico. Quando eu falo assim, sistema de barreira, tudo que vocês pegam na mão, que está estéreo, está envolto por alguma coisa, quer seja pano, grau cirúrgico, manta, tívex, são todos sistemas de barreira, e nós falaremos sobre eles daqui a pouco. Então, nós falamos aqui até agora a importância da palavra inspeção. Este é o momento que nós vamos inspecionar tudo. Para onde é que vem meu tecido? Lavanderia. O processo de limpeza e desinfecção gerado lá na lavanderia está adequado? Como é que eu vou detectar se está ou não? Através do processo de inspeção. De que forma? Tendo um local adequado para você fazer esse processo de inspeção durante a etapa de preparo. Então, se nós formos analisar, nós precisaremos ter mesa com superfície passível de desinfecção com álcool 70. Por quê? Nós não podemos ter mesas de madeira dentro da CME, porque ela vai absorver água e vai ser uma fonte de cultura permanente. Então, as nossas mesas, geralmente, elas são de inox. Tá vendo aqui, ó? Inox. Ou mármore, bancada de mármore. Por que essas duas formas de mesas dentro da minha CME? Evitar a proliferação bacteriana. Forrar a mesa com pano de cores claras. Entenda que quando você põe uma pinça sobre um pano claro e você tem sujidades nessas pinças, ou elas não foram secadas de forma adequada, vai sujar o pano. Aí você vai analisar, através da sujidade do pano, que as suas pinças não foram limpas adequadamente. E isso faz com que o processo de preparação deste material seja interrompido. E este material volta para a área de limpeza para proceder com um novo processo de limpeza e desinfecção.
Iluminação satisfatória. Não dá para enxergar no escuro. Às vezes a gente até tenta, né, caminhar na escuridão, mas não é legal não. Nós precisamos ter um lugar assim bem claro. E olha que interessante. O nosso livro de cabeceira para enfermeiros de centro cirúrgico RPA e CME, SOBEC, abre aspas. Existe esse livro na nossa faculdade. Se você está com tempo disponível, quer gastar o seu tempo precioso de uma forma preciosa, vale a pena ler este livro, tá? Ele determina que nós precisamos ter lentes de aumento, que aumenta em até 8 vezes a nossa capacidade visual. Tá vendo aqui? Isso aqui é uma lente de aumento, onde nós vamos estar inspecionando o nosso material para estar preparando as nossas caixas. Veja só, eu não vou conferir desta forma todas as 200 pinças de uma caixa. Mas você pode, exemplo, selecionar 10% de pinças e passar por este processo de inspeção. Se em 10 pinças você não detectou, perdão, se em 20 pinças você não detectou nenhuma sujidade, isso significa que seu processo de limpeza está eficaz. Este setor, ele exige que os nossos funcionários tenham roupas privativas, igual vocês estão vendo essas roupinhas azuis aqui, ó. O adequado é que tenha roupa privativa. E nós já aprendemos na nossa primeira aula que o funcionário ele não pode transitar todos os setores dentro da CME. Funcionário da área suja é exclusivo da área suja. Funcionário da área de preparo é exclusivo da área de preparo, mas ele pode ir à área estéril, onde os produtos esterilizados estão armazenados. No entanto, o funcionário da área suja jamais poderá ir na área de estéril. Esses são princípios que foram estabelecidos por uma ANR 15 de 2012. Ou seja, é a ANR que colocou em funcionabilidade as boas práticas assistenciais na saúde. Então, geralmente eu cobro ela em prova, tá? Fala aqui também, nesta área de preparo, o meu funcionário ele pode estar utilizando os EPIs, protetor auricular. Por quê? Muitas vezes nós poderemos utilizar nessa área pistolas de ar. E os barulhos são bem altos. Então, preservando a saúde do funcionário, nós utilizamos EPI. Isso aqui é uma pistola de ar. Isso aqui é um método automatizado de gerar o processo de secagem. É melhor do que você secar com um pano. Geralmente esse processo é feito simultâneo. Você sopra em cima de um pano que está na sua mão e o pano é claro. E aí você consegue observar se o líquido que está saindo das pinças estão verdadeiramente transparente ou se está turvo por presença de sangue. Precisamos inspecionar minuciosamente os instrumentos e nós realizamos alguns testes nesses processos. Existem vários tipos de testes, são testes que eu já até comentei na nossa aula passada, quando fala do processo de desinfecção, seja ele químico ou térmico, que vão garantir a eficácia do meu processo de limpeza e logo na inspeção os meus materiais estarão adequadamente capazes de ser processado, ou seja, se os testes lá no momento da limpeza e desinfecção estão rodando certinhos, dificilmente no momento do preparo você vai pegar em suas mãos produtos sujos. Por isso que tem a importância da palavra inspeção também durante o processo de limpeza e desinfecção, porque todos esses processos são inspecionados através de vários testes existentes.
Aqui, nós temos aqui, ó, teste da ultrassônica, teste da lavadora termodesinfectante, outro teste da termodesinfectante. Então, se nós analisarmos, a palavra inspeção, ela está na vida profissional de cada enfermeiro. A gente nunca abre mão desse conceito. Vocês vão entender que, a partir do momento que o conhecimento vem para vocês, vocês passam a ter um olhar crítico de inspeção. Vocês começam a inspecionar tudo, tudo. Se você entra na sala cirúrgica, você inspeciona o monitor do paciente, se os sinais vitais estão adequadamente fisiologicamente estável no paciente e vejam só, você ser crítico nessa sua capacidade de inspecionar, isso abre portas. Isso abre portas que vocês não têm noção. Muitas das vezes vocês serão assim conotados como pessoas chatas. Pessoas chatas. Geralmente as pessoas que buscam por conhecimento são chatos, mas num certo momento eles têm o seu reconhecimento validado. Por exemplo, abriu uma clínica aqui em Linhares e estava fazendo um processo de esterilização e o dono dela me convidou a ir a esta clínica para adequar um processo de esterilização, para ver como é que funcionava a máquina. Então, realmente, muitas das vezes nós somos tidos como pessoas chatas, mas vale a pena você defender essa bandeira de ser chato baseado no que você tem de conhecimento, porque isso é definidor na sua vida profissional. É inspecionar tudo mesmo. Você vai inspecionar os seus funcionários, quanto à punção venosa, se está feito de forma adequada, se não está gerando risco para o seu paciente. Então, leve para a vida profissional de vocês esse conceito de inspeção. Durante a inspeção, como já comentamos aqui, ó, avaliar o fio das lâminas de tesouras. Aí eu coloquei aqui, utilizando smarts. Como ninguém sabe o que é uma faixa de smart, e uma coisa boa aqui da aula online é isso, eu consigo abrir tecnicamente a internet simultaneamente à aula. Aqui nós temos as faixas de smart. É como se fosse uma atadura de crepom, só que ela é de borracha. E a característica dela é similar à pele. Similar à pele. Então, se uma tesoura serve para cortar uma pele, quando você vai cortar um pedaço da faixa de smart para verificar se a sua tesoura está com um fio adequado, ela não vai mascar a borracha, ela vai cortar facilmente. Então, aquela faixa de smart serve para dentro da área hospitalar para várias coisas que nós ainda falaremos dela lá na execução de um tipo de anestesia. No entanto, ela também pode ser usada para avaliar a qualidade dos fios das lâminas e tesouras. E nós também, durante o processo de inspeção, nós poderemos detectar alguma coloração em nossos instrumentos. E aí, quando nós detectamos alguma coloração nos nossos instrumentos, isso vai gerar informação suficiente para nós corrigirmos as causas geradoras do aparecimento das manchas. Ó, manchas iridescentes, tipo arco-íris, materiais pesados na água da lavagem, ou seja, nós temos presença de uma água com baixa qualidade de pureza. Coloração marrom ou amarelo escuro, ou amarelo ou marrom escuro.
uso de detergente inorgânico, ou seja, detergente caseiros. Mas aqui não é somente a utilização de detergente orgânico, também a falta de um enxágue adequado. Se ficou marrom escuro ou amarelo, significa que o processo de lavagem não teve a etapa do enxágue abundante empregabilizado de forma adequada. Logo, restou detergente nas pinças que foram para serem esterilizadas. Aonde eu visualizo essas colorações? Geralmente lá na hora da cirurgia, tá? Manchas claras e escuras. Geralmente essas manchas claras e escuras são redondinhas. Que significa o quê? Gotinhas de água deixadas nos nossos equipamentos, secando de forma gravitacional. Ou seja, se eu encontrar pinças com manchinhas, significa que aquelas pinças tiveram um processo de secagem inadequado e que pode ter a formação de um biofilme. E todo mundo sabe que biofilme é uma organização celular onde elas expressam a camada protecional para a sua superfície, impedindo nos próximos processos de limpeza a penetrabilidade dos agentes, os agentes de ação catabolizadoras, e dificultando até mesmo o processo de esterilização. Simplesmente a não observação de uma etapa dentro do processo de limpeza, que é a secagem o mais precoce possível. Películas escuras. Abram aspas aí. A gente encontra várias coisas no meio hospitalar, tá? Eu não vou falar em qual hospital, mas essa semana, estando eu em uma cirurgia, ao pegar uma pinça da minha caixa em minhas mãos, havia um fio guia rosqueado. Como ninguém está entendendo que eu vou falar sobre fio guia rosqueado, deixa eu ver se consigo a imagem, né? São esses fios que vocês estão vendo aí, são fios cirúrgicos. Na pontinha dele tem uma rosca que serve para quando nós formos adentrar as estruturas ósseas, ele fique travado dentro do osso do paciente. A gente trava o fio, solta a furadeira, ou seja, você desconecta essa ponteira que vocês estão vendo aqui, aí você traz uma broca canulada e passa o fio guia por dentro da broca. E a broca vai entrar na estrutura óssea, eu vou tirar a broca e o fio guia permanece lá porque a pontinha dele está rosqueada na estrutura óssea. Quando eu abri a minha caixa, tinha um fio desse aqui, cheio de coisinhas brancas aqui dentro, entre as roscas. O que que é isso? Isso é um processo de limpeza inadequado. Restos humanos, pedaços de ossos cravados nesses fios guias rosqueados. E aí, o que a gente precisa fazer? Abrir outra caixa, porque essa não me dá garantia de esterilização do processo de forma adequada. E aí, muitas das vezes, nós podemos pegar materiais em condições inadequadas. E aí entra uma questão do nosso senso crítico, porque formar profissionais é fácil. O difícil é colocar na mente deles uma avaliação crítica, se pode ou não dar continuidade ao processo cirúrgico. Geralmente, a gente interrompe o processo cirúrgico, mas eu já vi muitas pessoas dar continuidade. A gente precisa ter, assim, muito pudor em relação a essas questões que envolvem a vida de um ser humano. Então, existem algumas orientações durante o processo de preparo.
secar os produtos logo após a lavagem. Eu já estou lavando, estou secando, preparando a minha caixa, estou organizando. Se eu identificar sujidades, vou levar o meu material para o processo de limpeza. Entenda o seguinte, dentro de 20 pinças eu vi uma suja, ela volta para o processo de limpeza. Dentro de 20 pinças eu vi 2, 3 sujas, a caixa toda volta para o processo de limpeza. Em caso de secagem mecânica, avaliar periodicamente a eficiência das limpezas do equipamento. É aquilo que nós pontuamos. Existem vários tipos de testes que vão em todos os momentos dando avaliações contínuas se o processo está ou não sendo gerado de forma adequada. Entendam que quando a gente pontua que o processo de secagem adequado é aquele que a gente usa pistola, nós estamos pontuando que muitas das vezes a secagem mecânica a gente não vai atingir certas reentrâncias das pinças. As pinças são articuladas e tem certos locais que eu não consigo adentrar com o meu tecido para secar. E aí isso foi até uma situação controversa, porque recentemente, com o cenário atual, e olha como que o cenário atual influencia em toda a assistência, as pinças elas não puderam mais usar as pistolas momentaneamente. Porque se a gente usa a pistola dentro do setor de preparo, a gente pode estar dispersando o vírus do coronavírus. E toda a sua equipe, ela entra no cenário de riscos. Então, como que está sendo feito o processo de secagem? O processo de secagem, a gente vai tirar o excesso de líquido no pano e a gente vai colocar os nossos equipamentos para secarem dentro da autoclave no calor. Então, rapidamente seca e aí me dando garantia de um processo de secagem rápida, não gerando formação de biofilme. Geralmente, eu trabalho com muitos parafusos. Imagine um funcionário secando 500 parafusos. Vamos dizer que uma caixa tem 500 parafusos, 300, vamos assim dizer. Se você observar que nós temos uma caixa, não sei se a imagem vai ficar legal, mas aqui é uma caixa de instrumental cirúrgico. Tudo isso aqui que vocês estão vendo de buraquinho são parafusos. Agora imagine eu secando um por um. É basicamente umas 2 horas de serviço. Então o que eu vou fazer? Vou tirar o excesso de água desses parafusos e levarei eles para dentro da autoclave. E aí, rapidamente, a autoclave vai secar esses parafusos. Seria inviável eu secar individualmente cada parafuso desse. Seria muito desumano, né? O funcionário também. Vocês estão vendo aí alguns instrumentos cirúrgicos? Me sinto em casa aqui nessa aba da internet aqui, ó, quando fala de parafuso. Isso aí é minha vida, tá, gente? Beleza. Encaminhar os produtos para manutenção ou descarte, foi o que eu falei para vocês. Pega uma tesoura na mão, ela não está cortando adequadamente. Vou colocar na caixa de novo e bola aqui para frente? Claro que não. Se eu detectei a insuficiência da qualidade de um produto, eu preciso passar para alguém que resolva. Por exemplo, você está gerindo a sua CME. Qual a mentalidade dos seus funcionários ao se deparar com falta de qualidade nos instrumentos? Eles precisam reportar até a você. Ó, essa caixa, a tesoura está ruim, o cirurgião reclamou, eu separei para ver o que você faz. E aí, você como gestor de um ambiente tão importante, você precisa sugerir, você precisa
fazer com que aconteça a resolução do caso. De que forma? Ou você substitui a peça por uma outra tesoura nova. Isso geralmente é muito difícil, porque o giro de compra desses produtos, eles são até mesmo um pouco cruel, porque é muito difícil de você conseguir compras em uma proporção tão quanto necessária. Mas, às vezes, você pode sugerir medidas mais em conta, como, por exemplo, contratar uma pessoa para afiar suas tesouras. E aí você precisa organizar um dia que não haja cirurgias, para você amolar as tesouras de 200 caixas, o que vai corresponder com 1.600 tesouras, porque cada caixa cirúrgica contém 4 tesouras. Ou você marca 2 dias, intercala, abre 200 em cada dia. É uma situação assim bem melindrosa de você organizar o reparo de tesouras, tá? Essa é uma preocupação que vocês vão ter quando gerirem uma CME. E aqui, ó, a limpeza também deve ser um pré-requisito para o sistema de barreira estéreo. Por que é um sistema de barreira estéreo? É tudo aquilo que envolve os meus instrumentos. Aqueles pacotes que eu comecei o primeiro slide são sistemas de barreira estéreo. E aí, se nós analisarmos, nós estamos vendo aqui, ó, essa caixa. O que vai ser colocado dentro dessa caixa? As nossas pinças. Por que as caixas metálicas precisam ter esses orifícios? Para permitir a entrada do vapor. O vapor está dentro da autoclave, ele vai passar por esses orifícios e vai gerar o processo de esterilização. E quando temos o processo de secagem dentro da autoclave, o vapor vai sair. Então, toda a todo o sistema de barreira estéreo, ele precisa permitir isso. Entrar o agente esterilizante e o agente esterilizante sair. Porque se o agente esterilizante não sair, no caso da autoclave, o material vai ficar molhado. No caso do processo de esterilização químico gasoso, vai gerar toxicidade para o paciente. Então, quando a gente fala dos sistemas de barreira estéreo, o objetivo dele é permitir o agente esterilizante entrar e sair. E aí, quando nós pensamos em acondicionar os instrumentos dentro da caixa, essa caixa que você está vendo aqui, eu não posso ocupar 100% do espaço. Eu preciso ocupar no máximo 80% para permitir o agente esterilizante circular aqui dentro. O agente esterilizante precisa circular para esterilizar todos os meus instrumentos. Vou ter que dispor os meus instrumentos o mais desmontado possível para permitir uma maior exposição ao meu agente. E quando o meu instrumento for côncavo, ele precisa ser colocado de boca para baixo, senão ele fica com água retida dentro dele. E aí, este é o momento de acondicionamento das pinças dentro das minhas caixas. E essas caixas que vocês estão vendo aqui, que vai na autoclave, depois que eu acondiciono as minhas pinças aqui, eu vou envolver com outro pano externo, gerando aqueles pacotes que vocês viram lá nos primeiros slides. Ó. Pensa aquela caixa envolta por algum tipo de tecido, igual vocês estão vendo aqui. Ó. Ela vai ficar mais quadradinha, igual essa caixa aqui. Ó. Uma caixa quadradinha embalada com um sistema de barreira estéreo. Esse pano que vocês estão vendo aqui, ó, possivelmente é um papel crepado. Esse papel crepado permite o autoclave jogar o vapor lá dentro, o autoclave tirar, ele ficar seco, só que ele não é hidrorrepelente. Ou seja, se você colocar ele dentro da sua central de material esterilizado e cair uma gotinha de água do ar-condicionado sobre ele, você contaminou a caixa. Nós vamos ver características dos tecidos que envolvem daqui a pouquinho.
E aí, como eu já comentei para vocês, essas embalagens, elas têm como função primária manter a esterilidade dos meus produtos. Só que, entenda o seguinte, nós, para prepararmos esse material para esterilizar, nós precisamos ter confirmado o processo de limpeza, a integridade dos tecidos que foram utilizados para envolver, os produtos estão de boa qualidade. Nós precisamos garantir o processo de esterilização depois no acondicionamento também e até o uso final. O que eu estou querendo falar para vocês? Aquela embalagem que nós visualizamos aqui, elas precisam manter o meu produto estéril no local de armazenamento dentro da CME e no local de utilização do ato cirúrgico. E da CME até o ato cirúrgico tem também o transporte, em carrinhos específicos. Se, por exemplo, no transporte perfurou um pacote desse, a minha esterilidade não está preservada. Eu preciso descartar. Foi o que aconteceu ontem, 9 horas da noite, enquanto eu estava em uma cirurgia. O que aconteceu? Eu peguei o material, levei. Vou mostrar uma coisa legal para vocês, tá? Peguei o meu material, levei para a sala cirúrgica. Lá na sala cirúrgica, eu simplesmente fui fazer o processo de inspeção no meu equipamento e o grau cirúrgico estava rompido. Olha que coisa legal aí, vocês são da área da enfermagem. Acidente de segunda-feira à noite. Saí do hospital 11 horas da noite, ó. Vocês estão vendo isso daí? Prof, dá um zoom aí que não tá dando para ver direito. Já dei o zoom já. Que delícia, hein? Olha que legal isso aí. Nossa, eu amei essa foto. Ó, o cara é um profissional independente, sem carteira assinada e não paga o INSS. Vocês estão entendendo que isso aqui já está reconstruído, já está reconstruído. Quando nós jogamos esse tecido para lá e os tendões para cá, nós visualizamos as articulações ósseas completas. Você pegava o pé e abria ele um pouquinho assim, ficava os gretão aqui entre os ossos. Isso aqui foi uma fratura exposta num acidente automobilístico, onde esse camarada aí estava de moto. E aí, vocês estão vendo o pé. Só que quando ele chegou no hospital, o pé dele estava basicamente na virilha. Por quê? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Como é que eu fecho essa foto aí, Letícia? Ah, fechei. Isso porque, acima do joelho, ele teve essa fratura exposta que destruiu o joelho dele. Aí, vocês acham que o cara era magrinho, um monte de gordurinha que ele tem ali. E aí, este paciente vai precisar passar por uma outra cirurgia, possivelmente semana que vem. Eu vou tentar lembrar de tirar foto do raio-x para mostrar para vocês também como que estava o joelho deste paciente. Este paciente ele vai ter muita limitação funcional por causa desse pé. Vai sentir muita dor. Olha o que está na minha mão lá, ó, uma tesourinha. E essa tesoura estava cortando bem? Uma maravilha, né? Mas é o que eu estou falando para vocês. Eu nem sei onde eu estava na aula. Peraí. Sistemas de barreira. Ou seja, o nosso material precisa estar estéreo até a utilização. E vocês viram eu utilizando uma tesoura ali. Quando eu fui pegar o material para este paciente, a furadeira tinha 2 furinhos no papel que estava envolvendo a caixa. Ou seja, já não estava mais estéreo. O que eu fiz? Voltei lá na CME e peguei outra furadeira. E aí, processo de inspeção o tempo todo. Ó, a minha embalagem, ela precisa permitir a penetração do agente esterilizante. E nós falaremos dos agentes esterilizantes na semana que vem, quando abordaremos
esterilização. Então, ela precisa permitir o agente entrar e ela precisa permitir a remoção do agente de dentro daquelas caixas. Mantê-lo esterilizado até que sejam utilizados. Aí entra a preconização de data. Por exemplo, nós falaremos daqui a pouquinho que... Gente, só um minutinho aqui. Só deixa eu resolver um negocinho aqui, mas não sai daí não. É 1 minuto mesmo, hein? Ó, e volta pro banho e tira o sabão do rosto. Dar aula em casa é maravilha. Mantê-los esterilizados até que sejam utilizados. Fornecer uma barreira eficiente para o micro-organismo, partículas e fluidos. O que nós estamos querendo dizer aqui? Toda vez que nós temos um material adequadamente preparado, nós vamos pensar que esse material aqui, ó, azul claro, seja de pano, todo material esterilizado no azul claro aí, que é pano, ele só tem validade por 7 dias. E vamos pensar que esse azul escuro aqui é uma manta. Essa manta garante o processo de esterilização por 2 meses. Não se preocupe, vocês não estão conseguindo analisar isso agora, mas eu falarei nos próximos slides. O que eu quero trazer através dessas duas informações? 7 dias, 2 meses. Que os meus produtos, eles são considerados estéreis até que sejam utilizados dentro desse período de tempo. Se eu peguei um produto que está envolvido no pano e ele foi estéril há 10 dias atrás, eu não posso considerá-lo como estéril porque já passou uma data preconizada pela CCIH. Todos os meus produtos fornecem barreiras para micro-organismos, mas nem todos para coisas líquidas. Veremos essas situações mais para frente. E é claro, eles não podem soltar ingredientes tóxicos para os meus instrumentos, porque isso pode gerar uma reação adversa no meu paciente. Resistir ao máximo danos que possam provocar rasgos, perfurações, delaminações. Eles precisam ser resistentes. Nós falaremos de alguns que não são resistentes. Se possível, a embalagem ela deveria mostrar o conteúdo que tem dentro. Por quê? Porque se ela não mostrar o conteúdo que tem dentro, eu vou tentar palpar para tentar descobrir o que é. E no apalpar, eu posso gerar microperfurações, fazendo com que o meu produto perca a capacidade de estar estéril. Presença de indicador químico de processo impregnado na embalagem. Lembra do indicador químico? Tintas termocrômicas das minhas fitas zebradas. Quando ele entra na autoclave, o amarelinho se torna marrom, através de um processo químico. Então, toda a minha embalagem precisa ter impregnado na sua estrutura um teste de indicador químico. E isso aqui vai levar muito em consideração o que fazer para economizar. Geralmente, a gente utiliza muito essa relação custo-benefícios para determinar o que a gente utiliza de embalagens para preparar os nossos produtos. Então, entenda o seguinte, eu tenho vários tipos de embalagem. E nós precisamos, uma vez preparados os nossos materiais, proteger as nossas embalagens de eventos relacionados. Ou, algumas pessoas ficaram em dúvidas aí no exercício, eventos relacionados, e eu agora esqueci a dúvida, hein? Eventos adversos. É a mesma coisa.
Entenda o seguinte, eu não poderei ter um formigueiro dentro da minha CME, porque a entrada de uma formiga dentro deste pacote, ela quebra a minha barreira de esterilização, fazendo com que o produto não esteja estéril. Quem é a formiga nesse cenário? Um evento relacionado. Então, qualquer coisa que esteja dentro da sua CME precisa ser muito bem vigiada. Todas as suas barreiras precisam ser vigiadas. Para quê? Para evitar os eventos adversos. Quando nós colocamos aqui esse monte de fita branca que vocês estão vendo aqui, nós estamos tapando as dobras dos nossos pacotes, evitando a entrada de formiga, de abelha, de marimbondo, de calango, de cobra, de aranha, porque tudo isso aí são eventos adversos. Analisar se eu não estou tendo goteira dentro da minha CME, na área de armazenamento. Então, pois o princípio da esterilização não está relacionado ao tempo de vida de prateleira. Uma vez estéril em cima da prateleira, sempre estéril? Não. O princípio de esterilização está muito atrelado a um evento chamado eventos relacionados. Onde eu quero chegar para vocês? Eu determinei que um pacote envolto no pano vale 7 dias. Esterilizou, ele vai valer 7 dias eternamente? Não. Se acontecer alguma exposição a algum evento relacionado antes dos 7 dias, ele já não é mais estéril. Então, não é o tempo de prateleira que vai determinar o princípio de esterilização, e sim o que nós chamamos de exposição a eventos relacionados ou adversos. Entenda o seguinte, a escolha da embalagem é influenciada pelo método de esterilização escolhida. Claro, gente, a Sobec, não digo a Sobec, a NR12, 15 de 2012, ela pontua algumas peculiaridades. Olha que interessante, ó. Eu não posso usar jornal, nem lâminas de alumínio para embalar as minhas caixas. Mas espera lá, está me dizendo que antigamente era usado esses tipos de produtos? Sim, mas com a evolução da tecnologia, com a melhor observação, foi gerando aí com o passar do tempo adequações necessárias para a escolha do meu tipo de embalagem. Ó, nós temos aqui o algodão tecido. Bruna, ela defendeu o seguinte, ó, uma tese de mestrado de uma aluna. Vocês também podem defender teses. Ela determinou o seguinte, ó, algodão tecido, tese de mestrado de Bruna. Ela colocou assim: o meu produto, geralmente nas instituições, vale 7 dias. Aí ela fez um estudo. Ela deixou um produto embalado em condições adequadas durante 30 dias. Entendo? Vale só 7 dias. Mas ela deixou 30. Ela abriu depois de 30 dias esse produto, fez análises e viu que o que estava lá dentro ainda permanecia totalmente estéril. Aí ela apontou a seguinte situação, aquilo que nós falamos um pouquinho tempo atrás. Ó. O princípio de esterilização não está relacionado ao tempo de vida de prateleira. Por quê? Porque condições adversas podem ser geradora da quebra do princípio de esterilização. Ou seja, nós precisamos estar bem atentos. Ah, professor, ela deixou 30 dias e o produto estava estéril. Logo, eu não posso criar uma rotina de que meus produtos no tecido pode permanecer estéril durante 30 dias? Aí são outros estudos. Via de regra, a gente visualiza algumas instituições trabalhando o tecido, o algodão, garantindo 7 dias de esterilização, e outras instituições trabalham com 14 dias. Quem é que vai determinar se é 7, 14, se é 30?
CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Ela vai determinar, junto com várias pessoas importantes dentro do hospital, num comitê, a melhor conduta a ser utilizada. Então, nós temos o primeiro tipo de embalagem, algodão tecido. É pano mesmo. Aquele que vocês viram eu embalar lá as caixas de cateterismo vesical. Aquele branquinho que está todo encardido. Aquilo é um pano de algodão. E aí eles precisam respeitar algumas normas. O tecido tem que ser duplo, aquele tecido de fora, tá, gente? Entendam que para eu organizar as minhas pinças aqui dentro, eu preciso colocar um pano fininho, um pano simples aqui dentro. Aí eu organizo as pinças, dobro o pano e vou embalar essa caixa com um pano duplo. Então, a minha embalagem externa de algodão ele precisa ser duplo, 100% algodão, e precisa ter aí, ó, de 40 a 56 fios por centímetros quadrados. Se tiver fio a menos, não pode. Se tiver fio a mais, não pode. Se tiver fio a menos, o que acontece? Pode adentrar micro-organismos enquanto o seu produto está lá na prateleira. Se tiver fio a mais, pode impedir a entrada do agente esterilizante. Então, estudos indicaram que precisa ter esta qualidade. Quando falamos de pano, nós temos essa dificuldade. Exemplo, este tecido me garante 65 reprocessos com qualidade. Mas como é que você vai contar que aquele tecido passou pela sua mão 65 vezes? É praticamente impossível você contar. Então, você perde a conta e você tira esse produto de uso quando você vê que ele está bem desgastado. Isso aqui é um ponto negativo, eu não consigo ter esse controle. E este controle aqui de 65 vezes também gera influência, ou existe um fator gerador de influência sobre essa situação, custo-benefício. Porque os gestores vão olhar que você usou o pano 65 vezes e ele ainda continua visivelmente muito bom. Você acha que ele vai comprar um novo para você substituir só porque há uma normatização para isso? Geralmente ele vai pedir para você usar mais do que 65 vezes. Não é permitido embalagens reparadas com remendo, ou o que nós chamamos de chuleio. Se você pegar, rasgou o tecido, você vai e coloca outro tecido por cima e costura ele aí com a sua máquina. Aonde você teve a entrada da agulha, fica orifícios. E pode entrar micro-organismos. Então, não é permitido. Hoje em dia, a gente visualiza no meio hospitalar um adesivo de tecido, que ainda está em análise se vai ser liberado ou não, mas a gente já visualiza, tá? Aqui, ó, porém é permitida a utilização de adesivos térmicos como forma de remendo, porque este não vai gerar a perfuração do tecido original. O interessante é que às vezes a gente olha para um tecido e ele tem 200 remendos, entendeu? A embalagem de tecido deve ser lavada a cada uso. Como assim a cada uso? Isso não é óbvio? Não, não é bem óbvio. Pensa que você tem a sua caixa estéreo lá na sua prateleira e ela fica estéreo por 7 dias. E aí, no 7º dia ela venceu e não foi usada. Eu não poderia pegar e colocar ela dentro da autoclave e esterilizar ela de novo? Não. Não, eu preciso lavar. Porque se eu pego e esterilizo de novo, eu vou estar burlando uma orientação. Qual orientação? Quando eu lavo o tecido, ele volta a ter a sua memória padrão ouro redefinida. O que é isso? O tecido, ele entra dentro da autoclave. Ele joga um vapor úmido saturado, molha. Entra no processo de esterilização depois de secagem. A secagem vai desidratar. Então, eu preciso lavar esse tecido
para que as cerdas de algodão restabeleçam a sua memória padrão para passar novamente por este processo. Se eu não lavo, ele já vai entrar na autoclave desidratado. E aí, como ele não foi lavado, ele não entrou na autoclave com sua memória ouro padrão. E aí, as cerdas, os orifícios entre as fibras teciduais ficam alargados, fazendo com que eu tenha dificuldade de manter o meu produto estéril. São pequenas observações que, se burladas, geram consequências para o meu paciente. Não preciso nem falar que pano molha, se molhar, eu não posso considerar minha caixa como estéril. Ou seja, baixa repelência a líquidos. Se a minha caixa estiver úmida, ela está contaminada, porque a umidade, nós temos meios de proliferação microbiana. Outra desvantagem é que, por ser um pano, eu não consigo visualizar o que tem dentro do pacote. E aí, também, o tecido não me permite esterilizar produtos em outro tipo de esterilizantes, só dentro da autoclave mesmo. Falaremos de esterilizantes na próxima aula. Aqui nós temos o papel grau cirúrgico. Olha que legal. O papel grau cirúrgico, ele é isso que vocês estão vendo aí. De um lado ele tem papel, de outro lado ele tem esse plástico, polietileno. O que acontece? Eu consigo ver o que tem dentro dele. Lembra que eu falei para vocês que todo o sistema de barreira precisa ter um integrador químico? Quando a gente fala do algodão, são aqueles primeiros pacotes que eu mostrei no primeiro slide, eu tenho a fita zebrada. O papel grau cirúrgico, eu não preciso colar um pedaço de fita zebrada nele. Olha aqui, ó. Tá vendo essa estrutura rosa aqui, onde está o XM? Isso aí é uma impregnação de tinta termocrômica. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aonde está rosa, está aqui do lado, ó. Vapor. O que é isso? Integrador químico classe 1, igual a fita zebrada, com tintas termocrômicas, e quando entrar na autoclave, aonde está rosa, ficará marrom. Mas esse mesmo pacote também tem aqui, ó, um azul clarinho, um marrom clarinho. Quando entrar na minha máquina de esterilização por óxido de etileno, é uma esterilização que não é feita com vapor úmido saturado da autoclave, mas sim por um gás altamente tóxico. Eu tenho também nele impregnado o indicador químico classe 1, só que esse aqui não é termocrômico, porque o processo de esterilização por óxido de etileno não gera calor. Ele é químico-crômico, ou seja, um processo químico vai transformar essa coloração aqui. E aí, essa barreira permite tanto o vapor como o óxido de etileno entrar aqui para dentro, esterilizar e sair. E aí, pontos positivos. Eu consigo visualizar o que está aí dentro sem ter que palpar. Se eu tiver de apalpar isso aí, eu posso danificar a integridade do meu instrumento. Então, ó, vantagens. Minimização de eventos relacionados à palpação. A termocelagem. O que é termocelagem? Vocês estão vendo que esse papel aqui, ele tem 3 linhazinhas aqui, ó, ao redor da sua embalagem. Isso é termocelagem. E aí eu vou colocar as minhas pinças dentro dele e vou selar uma seladora térmica. Essa termocelagem, ela não pode ter rugas. O que é rugas? É como se eu dobrasse o plástico e ficasse uma gretinha aqui dentro. Essas rugas entram no micro-organismo. Então, eu preciso ter uma selagem hermética.
uniforme. E aí, por ser papel e plástico, essas pinças pontiagudas, eu preciso proteger a ponta dela para ela não perfurar as embalagens. A falta de proteção das pontas dessas pinças pode gerar um evento relacionado, um evento adverso, que é o quê? A perfuração. Perfurou, perda do princípio de manutenção de esterilização. E aí, aqui nós estamos vendo um teste do papel grau cirúrgico. Para que esse teste? Esse teste a gente precisa estar fazendo toda vez que, por exemplo, nós mudarmos o nosso fornecedor de papel grau cirúrgico. Por que você mudaria um fornecedor de papel cirúrgico? Pelas condições que as empresas fornecem para a gente. Aqui nós temos um papel grau cirúrgico e aqui nós temos um dispositivo arcaico, antigo, que é o quê? Você precisa fazer tudo de forma manual. Você vai ter que cortar com tesoura, você vai ter que colocar aqui, abaixar esse negócio, esperar 15 segundos, levantar, conferir. E aí, existem empresas que possuem uma seladora térmica automática. O que é uma seladora térmica automática? Deixa eu ver se eu acho aqui. A seladora térmica automática, você simplesmente insere essa daqui, ó. Você insere o seu papel grau cirúrgico aqui, ela tem uma esteira que puxa o papel grau cirúrgico para o outro lado, igual vocês estão vendo aqui, ela já sai do outro lado totalmente selada o seu papel grau cirúrgico. A única coisa que você precisa fazer é inserir aqui, ela já puxa, ó. Puxa daqui para lá, ó. Puxou. Já selou essa embalagem de papel grau cirúrgico e a selagem fica hermeticamente com uma boa qualidade. Mas existe papel grau cirúrgico de muita má qualidade. Mesmo selando, você faz esse teste. O que é esse teste aí? Você jogar tinta de caneta dentro de um pouquinho de água e colocar aí. Não vai vazar, tá? Ah, mas o outro lado não é papel? Não vaza. Mas aí você consegue verificar se a selagem está hermeticamente com qualidade. E aí nós precisamos ter algumas orientações em relação ao papel grau cirúrgico. Se você observar, essa tesoura que eu mostrei para vocês aqui, ela precisa ter uma identificação de validade, de quando vai vencer o seu processo de esterilização, caso não seja usado, para ter um remanejo. Então, eu não posso colar nada que contenha tinta em cima dos espaços onde está o meu equipamento. Ou seja, eu vou ter que selar aqui, vai ter que ter um tanto para frente de papel grau cirúrgico onde eu vou identificar esse dispositivo. Por quê? Porque senão, no processo de esterilização, a tinta que está colocada nas minhas etiquetas pode impregnar o meu instrumento e gerar reações adversas no meu paciente. Esta selagem térmica, ela precisa ter no mínimo 3 milímetros de espessura. Aí, esses 6 milímetros, eles podem ser simples, duplos, triplos, mas eles precisam ter, no mínimo, 6 milímetros. Deixa eu ver aqui. Não, próximo slide. Nós observarmos aqui, ó, aqui nós temos a selagem com 3 linhas, mas respeitando 6 milímetros. Desvantagens. Este lado que vocês estão vendo aqui, plástico, ele é completamente hidrorrepelente. A água vai cair e não vai fazer nada. Mas do lado de trás é papel.
porque gera baixa resistência à hidrorrepelência. Esse papel também tem baixa resistência a rasgos, trações e perfurações da embalagem. Então, a gente não pode esterilizar materiais pesados. Nós não podemos realizar esterilização em materiais pesados utilizando essa embalagem. Materiais pontiagudos, nós precisamos proteger as pontas e nós precisamos sempre proteger esses materiais de meios líquidos. Então, nós já falamos de 2 tipos de barreiras utilizados para a preparação. Vocês estão vendo aqui. Esse material está preparado, mas não está esterilizado ainda, porque aqui continua rosa. Quando entrar na autoclave, isso aqui vai estar marrom. Então, nós já vimos 2 tipos de embalagem de preparação. Esses 2, mais esse, é basicamente tudo que vocês vão ver no meio hospitalar. O que é isso aqui? É a manta, nós chamamos de manta. Mas a manta é o que nós chamamos de não tecido SMS. Então, nós temos 3 camadas, uma interna, uma externa e uma medial. E cada uma dessas camadas, elas vão proteger algumas situações. A externa e interna, elas possuem barreiras mecânicas. E a interna aqui, a mediana, barreira microbiana. Olha que interessante. Barreira mecânica completamente hidrorrepelente. Eu costumo comparar isso aqui para vocês, e vocês conhecem, com uma folha do taioba. Se você joga água em cima da folha do taioba, não fica nenhuma água, ela escorrega. É exatamente isso daqui, ó, uma característica de hidrorrepelência. Falei para vocês que o tecido vale 7 dias, papel grau cirúrgico vale 6 meses de esterilização e a manta cirúrgica, que é essa que nós estamos vendo aqui, vale 2 meses quando os meus equipamentos estão guardados em armários fechados ou 30 dias quando que eles estão envolvendo, estão guardados em prateleiras abertas. Então, nós temos aí esses 3 tipos de embalagem, que é o que vocês vão ver rotineiramente dentro de um hospital. Existem vários tipos de gramaturas. Por exemplo, existe isso aqui bem fininho para a gente colocar dentro das caixas para organizar as pinças e depois nós envolvemos ele com a gramatura maior. Para quem não entende de gramatura, o jaleco que você utiliza lá na aula do laboratório, aquele fininho, é gramatura de 20. O jaleco que vocês vão utilizar no campo de estágio hospitalar neste semestre por causa do coronavírus, é gramatura de 30, é mais grossinhos. Então, vocês observem gramatura aí. Desvantagem desse tipo de embalagem. A gente não consegue visualizar o que está dentro. Então, se a gente não consegue visualizar o que está dentro, muitas vezes você pode querer palpar e isso não é legal. Ele é descarte único, não dá para utilizar conforme a reutilização do papel do algodão. Outra dificuldade é você observar a quebra. Quando a aula é lá ao vivo e vocês estão assim vendo, eu levo esses produtos para dentro da sala de aula. Eu pego uma tesoura e corto. Eu corto um pedacinho aqui, dou um corte, e depois eu peço para vocês olharem se vocês estão conseguindo visualizar o corte. Ou seja, é muito difícil você observar se este tipo de embalagem está ou não íntegro. Então, a quebra da integridade desta embalagem, ou seja, a dificuldade de eu inspecionar esta quebra, é um ponto negativo. E ele não é biodegradável. Coloquei aqui baixa resistência a rasgos e abrasões, mas ele é um pouquinho resistente sim, tá? A literatura traz como baixa resistência, mas isso aí também vai depender da qualidade da empresa que fornece, além da gramatura.
Isso daqui a gente geralmente não visualiza dentro, o manuseio dentro da área hospitalar. Isso aqui é papel crepado, existe até de 3 gerações. A terceira geração, ela é hidrorrepelente, mas a gente visualiza isso no meio hospitalar. Quer ver onde? Nossa aula de aspiração de vias aéreas. Eu sempre trazia para a aula um pacotinho de compressa. Estava envolto num papel azul. Aquele papel azul que eu abria com vocês ali para pegar uma compressa estéreo para fazer o processo de aspiração é papel crepado. Para quem foi na minha aula de aspiração de vias aéreas, conseguiu detalhar aí agora o que é um papel crepado. Quando é que nós vamos visualizar papel crepado dentro da instituição? Nesses casos, compressas, testes biológicos vêm envolto neste papel. Então, via de regra, vocês não vão ver muito, não, este tipo de embalagem na área hospitalar. Tivex. O Tivex é como se fosse um papel grau cirúrgico mais moderno. Ele é 100% polietileno. Ele é plástico aqui na frente e plástico aquela estrutura branca lá atrás. Ele é completamente hidrorrepelente, mas diferente do papel grau cirúrgico. Esse aqui ele não entra na autoclave. Se ele entrar, ele derrete completamente. Então, como que vai ser esterilizado o produto que está aí dentro? Óxido de etileno, que é uma esterilização fria, por agente químico, ou raios gama, né? Que também esteriliza de forma fria. Ele precisa ser respeitado as mesmas orientações do papel grau cirúrgico, quanto a hermeticidade da selagem e quanto também a largura da selagem. Como o papel grau cirúrgico, essas colorações amarelinhas aqui são os indicadores classe 1 empregado na sua embalagem, para sinalizar que ele está estéril ou não. No caso, esterilização química aí. E nós temos os containers. Container rígido. O que é isso aqui? Aqui dentro vem 4 bandejas de pinças. Geralmente, essas bandejas aqui são para cirurgias ortopédicas e tal. O que eu preciso fazer a cada utilização dessas caixas? Trocar um filtro, que fica aqui, ó, nesse quadradinho. Filtro de alta eficiência. Você troca esse fio, o container vai todo para a autoclave do jeito que vocês estão vendo aí. O agente entra, o agente sai. As 4 caixas que estão lá dentro estão estéreis. No entanto, eu não gosto de esterilizar dessa forma. Por quê? Acumula líquido. A saída do vapor é dificultada. O que a gente faz quando esses containers chegam? Geralmente a gente usa esses containers somente para transporte. Chega na minha CME, eu vou pegar e vou embalar cada uma dessas 4 bandejas ou no pano ou na manta. E aí eu garanto melhor meu princípio de esterilização. Mas existe, tá, gente? Esse tipo de containers, que são containers rígidos, é um sistema de barreira. Única observação, troca de filtro. E essa observação aqui, ó, possíveis complicações relacionadas à secagem. Aqui nós temos o que nós chamamos de cover bag. O que é cover bag? É o que nós chamamos de barreira secundária. Para que serve o cover bag, a barreira secundária? Garantir o princípio de esterilização. Vamos pensar no seguinte. Você tem aqui, ó, vários tipos de equipamentos embalados. Se você pegar esse equipamento, esse pacotezinho pequeno, e colocar ele dentro de uma sacola, selar essa sacola, de forma alguma o inseto vai entrar dentro deste pacote. Então, o que é o cover bag? O cover bag
ele é uma barreira de proteção secundária. Para quê? Para evitar a contaminação no tempo de vida útil de prateleira. Geralmente essas barreiras elas só podem ser colocadas nos meus pacotes quando eles estiverem frios. Porque se você embala um pacote quente que saiu da autoclave agora, vai condensar. Vocês estão vendo aqui, ó, plástico filme. Eu posso embalar um material meu com plástico filme? Pode. Plástico filme é hidrorrepelente, ele impede a entrada de insetos. Aí nós temos aqui o tipo de embalagem e o que eles podem passar por o processo de esterilização. O algodão, ó, é exclusivo para autoclave. Ele não pode ser esterilizado por nenhum desses outros dois produtos, quer seja óxido de etileno, que é um gás, quer seja peróxido de hidrogênio, que também é um outro gás. Todos esses tipos de esterilização que são feitos por 3 máquinas. Uma que vai utilizar o vapor, uma que vai utilizar um gás e outra que utiliza outro tipo de gás que é decomposto em água e hidrogênio. Esse aqui é menos tóxico para o ambiente do que este. E este aqui também não é nada tóxico, só usa água. O grau cirúrgico vai em 2 dispositivos, ó, tanto óxido quanto autoclave, mas ele não vai no peróxido. Papel crepado, a mesma coisa. O Tibix, ele não pode ir no autoclave, porque ele derrete. A manta pode ir nos 3 e o container nos 3. Tipo de esterilização. Recomendações gerais. Todo o material deve estar seco após o processo de esterilização. A não secagem da embalagem sugere a necessidade investigativa da autoclave. Se a minha autoclave não está secando adequadamente os materiais e eu tiro ele lá dentro, está molhado, o que eu preciso fazer? Solicitar manutenção, abrir um chamado para uma empresa especializada vir dar uma assistência em autoclave regular. Obrigatória a identificação dos materiais através de rótulos e etiqueta que os mesmos fiquem fixos na embalagem durante a esterilização, durante o transporte, durante o armazenamento, a distribuição até o momento de uso. Ou seja, chegou um material estéril na tua mão. Ele está estéril, mas não está identificado. Você nem sabe o que, que é. Você vai conseguir usar? Você nem sabe o que é. Ou chega identificado e não tem um indicador de que está estéril. Você vai poder usar? Tudo que é preparado é colocado em um livro de registros para que nós tenhamos o que nós chamamos de rastreabilidade e recal. O que, que é isso? Eu peguei uma caixa, estou usando. Aquela caixa está completamente suja. Eu vou até o livro, olho quais foram os outros materiais que foram estéreis junto com essa caixa, recolho da minha CME e vou olhar se ele também está sujo. Ou seja, isso me dá um poder de rastreabilizar quando eu registro o que está sendo feito. Esses registros precisam ter nome do produto, número do lote, data da esterilização, data do limite de uso, método de esterilização e isso aqui que é bem polêmico, ó, nome dos funcionários que prepararam um produto. Geralmente eu chego e reclamo, por exemplo, com a enfermeira, o fato de ter encontrado osso naquele fio que eu mostrei para vocês. O que, que ela fala? Me dá a etiquetinha de quem preparou. Quando eu levo a etiquetinha, eu não gosto de levar muito, né? A etiqueta. Mas, não, trabalho em equipe como um todo. Mas tem certas situações que é recorrente. Eu visualizo que a pessoa que está errando é sempre a mesma. Aí eu levo a etiqueta. Assim, aborda especificamente essa pessoa, porque ela está errando assim, assim, assim. Por quê? No caso desse pouquinho de osso que eu achei lá, ela vai chamar essa funcionária, vai mostrar o material e vai falar que ela está fazendo um processo de limpeza inadequado. Aí ela vai virar e falar o seguinte: não, mas esse produto foi limpo na minha máquina automática. Está vendo como que
o processo ele se fecha. Espera aí, então se a minha máquina não está limpando adequadamente, então eu preciso chamar a manutenção para estar avaliando melhor esta máquina. Não, realmente essa caixa nós lavamos ela de forma manual. Então aí você precisa pontuar que o processo de limpeza manual dela não está eficaz. Então a rastreabilidade ela vem através da identificação e tudo que você faz precisa estar adequadamente identificado. Depois que o meu material foi preparado, colocado naquelas várias embalagens que vocês viram, passou pelo processo de esterilização, ela precisa ser acondicionada. Hoje, o nosso acondicionamento mais moderno está dentro do HGL. O HGL é todos esses cestos aramados. Por que eu falo mais modernos? Porque esses cestos aramados que nós estamos vendo aqui, eles são passíveis de descontaminação com álcool a 70 sem absorver a água. E aqui a estrutura do fundo também ela é aerada. Ela permite uma circulação, ela permite a não formação de condensação. E aí, nós temos prateleiras, por exemplo, como é que eu sinalizo para vocês aqui? Uma prateleira igual às que possuem os livros da biblioteca lá embaixo. Existem hospitais que possuem esses tipos de prateleiras. E aí, eu não posso colocar as minhas embalagens em cima daquela prateleira direto. Eu preciso preparar um estrado para colocar em cima dessas prateleiras para que as minhas embalagens fiquem em cima desse estrado para que tenha uma aeração e o material não venha a suar. Até pouco tempo atrás, esses estrados eram feitos de madeira e havia algumas prepas que poderiam furar esses pacotes ou quando você iria limpar essas madeiras, ela absorvia a água do álcool 70. Então, isso aqui é o que nós temos de mais moderno para acondicionamento. E aí nós temos os eventos relacionados, que são esses vários tipos de situações que nós temos aqui. Ó. Ruptura da termoselagem. Existe papel grau cirúrgico de má qualidade que a selagem é uma porcaria. Mas não pelo processo de selagem da máquina, porque as características estruturais, tanto do papel quanto do plástico, não são boas. Aí na hora que você vai abrir, você vê que já está aberto. Então a termoselagem não é adequada. Perda da integridade da embalagem por compressão. Vocês viram aqui que nós temos este pacotinho de pinças. Imagine eu colocar este pacotinho de pinça dentro desta cesta e colocar uma caixa pesada sobre ele. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo com que haja compressão, pode haver danificação na minha embalagem. Pegar várias embalagens daquela ali, passar uma borrachinha de dinheiro segurando todas elas. Também não posso fazer isso. Manusear excessivamente essas embalagens. Também não. Tudo isso, ó, exposição direta a raios solares. Colocar as embalagens debaixo de uma goteira do ar-condicionado. Tudo isso são eventos relacionados ou eventos que geram perda da integridade do material. Entrou um calango dentro da embalagem, está mais estéril. E aí, ó, não há geração espontânea de micro-organismos. Ou seja, eles não vão nascer assim de qualquer situação, não. A vida de prateleira do produto o expõe a eventos relacionados. Este evento relacionado vai fazer com que haja geração de micro-organismos. Então, o estabelecimento da validade ela é gerada através de eventos relacionados. No entanto, a gente limita datas que veio através das boas práticas assistenciais para a prestação de cuidados à saúde.
Então, a gente determina datas para esses tipos de embalagem. E o último cuidado é a distribuição. Quando eu falo distribuição, a gente fala do preparo, é armazenado dentro da nossa central, material esterilizado. Já aprendemos que a central material esterilizado é a atividade meio, ela é o coração do hospital, e que muitas das vezes ela está atrelada ao centro cirúrgico. Então, para o centro cirúrgico, eu transporto facilmente. Mas se eu tiver levar material lá para a UTI, lá para a maternidade, como que isso tem que ser transportado? Aqui dentro. Tanto para ir quanto para vir. A gente precisa transportar em containers fechados, evitando a exposição dos meus produtos a eventos adversos e, no caso da volta, quando eles voltam sujos, evitando que você transporte um carrinho aberto que não esteja em container, o impregnar de micro-organismos nos corredores, ou até mesmo que uma pinça suja caia sobre a sua roupa e te contamine de uma outra forma. E aí, no geral, hoje nós falamos sobre preparo do material para ser esterilizado. Para preparar o material, nós precisamos previamente limpar e desinfectar. Para preparar, e a próxima aula nós estaremos falando sobre a esterilização propriamente dita. Deixa eu parar a gravação aqui.